Olá, irmãos, eu sou o William e hoje vamos falar sobre um assunto muito distorcido, mal interpretado nas igrejas. Para nós compararmos as igrejas de hoje com a de Coríntios, que Paulo foi enviado. Irmãos, a verdade não é o que pensamos, o que sentimos. Você prefere crer em homens, até mesmo em uma tradição, porque você aprendeu daquele jeito, aprendeu, seu pai te falou, seus avós te falou, e você prefere crer desse jeito. O pastor falou, é assim que se faz. Se você descobre que tudo que você aprendeu até hoje está errado, biblicamente falando, que você aprendeu de um jeito, mas a Bíblia mostra que é de outro jeito. Vou te fazer uma pergunta. Você prefere crer na palavra de homens, numa tradição, num sentimento do seu coração, ou você prefere crer em Deus, na palavra que Deus nos deixou, que é a Bíblia, é o Evangelho, que Jesus nos deixou o Novo Testamento? Você prefere crer na palavra de Deus ou em homens? Fica essa pergunta para você e vou começar lendo aqui, que hoje o assunto abordado hoje é línguas, dom de línguas. Olha só. Vou ler para você um versículo de Provérbios, capítulo 16, versos 25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Tipo, irmãos, tem caminhos que para você parece ser direito, você aprendeu daquele jeito, você sente no coração que é daquele jeito, mas é um caminho que te conduz à morte. Vamos para o primeiro texto que aborda o falar em línguas, que é desse texto que muitas igrejas usam e falam que devemos falar em línguas por esse texto. Olha só, Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha só, novas línguas. Mas no grego, há duas palavras gregas diferentes para descrever línguas, novas línguas. Neos e kainós. Neos é o novo sentido de tempo recente, que não existe, não existente, antes. Kainós é o novo na forma ou na qualidade, algo que já existe. E quando você pega o grego, né, essa palavra, esse versículo de Marcos capítulo 16, 17 do grego, essa palavra novas línguas está em kainós e não em neos. Então, essa língua que é falada em Marcos é uma língua já existente, kainós, e não neos. Entendeu, irmãos? Por isso devemos analisar as escrituras, para não cairmos em erros, em contradições com a Bíblia. É uma língua já existente, kainós. Tanto é que se usa o plural. Observe, falarão novas línguas. Está no plural, falarão novas línguas, que dá a entender que é várias línguas. Está nítido, irmão. Está no plural. Olha só, no plural. Adjetivos de dois gêneros, da forma gramatical que indica mais de um. Olha só, flexão nominal ou verbal, referente a mais de uma pessoa, coisa ou animal. Ou seja, mais de um, é um plural. Significa que, quando falarão novas línguas, né, está no plural. É várias línguas. E é no grego, novas, kainós, que significa novo, já existente. Certo, irmãos? Agora vamos falar sobre o primeiro ponto que fala sobre línguas. A descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Olha só, Atos capítulo 2, versos 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Estavam assentados. Ele apareceu uma língua como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Olha só, sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
noutras línguas. Olha só, noutras línguas, novamente aqui se encaixa o plural. Noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Tipo assim, o Espírito concedia para Paulo: Paulo, você vai falar na língua dos mesopotâmios, você na língua dos gregos, dos egípcios, dizer assim, cada um falava na língua de cada um que estava presente. Porque ali, naquele local, estavam também os apóstolos e muitos outros seguidores. E olha só no versículo 5. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações, debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. Estavam confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. Olha só que nítido, irmão. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Entendeu? E todos passavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua que nascemos? Cada um falava na própria língua deles que eles nasceram, na língua materna de cada um que estava presente. O dom de línguas, irmãos, ele foi dado para evangelizar as pessoas que não eram cristãs ali. Olha só, no 9, eles falam as nações que estavam presentes, que eram mais de 16 nações. Olha só, nós partos, medos, elemitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, a Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia, próximo a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios, ouvimos em nossa língua falar das grandezas de Deus. Eles ouviram na própria língua as grandezas de Deus. Olha só, o que estava falando ali, a língua que estava sendo dita ali, estava sendo entendida por todos. Eles ouviam e estava sendo entendida que estava falando de Deus, irmãos. Entendeu? Esse foi o dom do Espírito Santo, para que todos falassem na língua materna de cada um que estava presente. Estava sendo tanto entendido, tanto é que foi batizado mais de 3.000 pessoas foram batizadas. E é bom enfatizar aqui, irmãos, que o dom de língua foi dado para evangelizar os que não eram seguidores de Cristo, que não conheciam o Evangelho de Deus. Então, irmãos, para que usar o dom dentro da igreja, em que todos falam a mesma língua? Entendeu? O dom foi dado para evangelizar os não crentes. Se o dom foi dado para evangelizar os não cristãos que falam outras línguas, por isso eles tiveram que falar em outras línguas. Tá vendo, irmãos? Como é nítido. Eles tiveram que falar outras línguas porque ele estava pregando para outra nação. Foi por isso que Paulo foi enviado para as igrejas de Coríntios. Estava tendo confusão entre línguas. Olha só, estava tendo confusão entre línguas. E o que aconteceu? E o que acontece hoje, irmãos? E o que acontece hoje é mais ou menos igual ao que está acontecendo lá quando Paulo foi enviado para a igreja de Coríntios. Olha só, por isso que Paulo foi enviado. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, 22. Olha só o que ele fala. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Olha só, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. O dom de língua, que é lá da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, foi dado para evangelizar os não crentes. O dom foi dado para o cristão evangelizar o não crente, e não para você evangelizar dentro da igreja os cristãos. Está vendo, irmãos? Paulo está falando aqui que as línguas não é um sinal para os crentes. Olha só, de novo vou ler o 22. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Olha só, é um sinal para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então é nítido o que Paulo está falando aqui. O dom ali, a língua foi mandada para evangelizar os não crentes, certo? Tá vendo, irmãos? Paulo está falando aqui, as línguas não é um sinal para os crentes, e sim para os incrédulos. Resumindo, não é para quem crê em Deus, e sim para quem não crê em Deus. É nítido, né? Está nítido. Está nítido. E em seguida, no 23, ele diz, olha só, se pois
toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem em línguas e entram em indulto ou incrédulo, não dirão porventura que estáis loucos? Olha só, o que é um indulto? Indulto quer dizer o que não é doutor, ignorante, não sabe, ele é ignorante na palavra de Deus. Ele é um ignorante, ele está entrando ali para aprender sobre a palavra de Deus. De repente entra lá o indulto e o incrédulo, que não crê na palavra de Deus, e todo mundo dentro da igreja está falando em línguas, dentro da igreja. Fala, vamos sair daqui, está todo mundo louco, meu. A gente está aqui para ouvir a palavra de Deus e estão falando uma língua estranha. Onde na Bíblia fala que devemos falar em línguas dentro da igreja? Em lugar nenhum. Pelo contrário, Paulo sempre falou olha só, em 1 Coríntios, capítulo 14, 27. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Se alguém falar em língua, faça isso por 2 ou quanto muito 3. E cada um por sua vez. Olha só. Um de cada vez, cada um por sua vez. E haja um que interprete. Olha só. E haja um que interprete. No 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque tinha muitas pessoas com dom, falando em línguas dentro da igreja. Um dom que foi dado para evangelizar os não crentes, que não é necessário usar dentro da igreja, irmãos. E olha só que Paulo fala em seguida, em 1 Coríntios 14, 37 a 40. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento de Deus. Olha só, são mandamentos de Deus. Depois que ele falou, né, se for falar em línguas dentro da igreja que tem um intérprete, ele fala isso. Olha só, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus. Mas se alguém ignorar isto, ele é ignorado. Se você ignorar os mandamentos de Deus, você automaticamente é ignorado por Deus. Portanto, irmãos, no 39, portanto, irmãos, procure com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. Tipo assim, não proibais falar em línguas. Quer falar em línguas? Usa com ciência, com sabedoria. Quer falar em línguas? Você fala lá em espanhol, vai pregar para o espanhol. Você fala em grego, vai pregar então uma pessoa que é da Grécia lá, que fala em grego. Que, olha só, agora no 38 que ele vai falar. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Portanto, irmãos, procure com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. Olha só, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Assim